Bom, pessoal, bom dia, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Francisco Nobre, mais conhecido do Titico aqui na região, né? Eu sou o coordenador do Centro Demográfico 2022 aqui na área de Itaporanga. E gostaria também de apresentar a vocês também, Eugênio, é o coordenador operacional do Centro Demográfico 2022 na Paraíba. Ele que está dando prazer, está conosco aqui hoje, participando dessa reunião, né? Ele como coordenador operacional na Paraíba. Desejar boas-vindas, né? Desde já agradecer a presença de todos vocês, tirar um pouquinho desse tempo, né, do trabalho de vocês para estar conosco hoje aqui, nesta reunião de encerramento do Censo Demográfico 2022 aqui no município de Piauí. E para conduzir os trabalhos dessa reunião de hoje, eu vou passar a palavra de Eugênio, que vai conduzir todo o trabalho dessa reunião, apresentando alguns dados para vocês. E eu gostaria de pedir que, não tem problema do tempo, vamos fazer as anotações, né? E no final a gente vai abrir um espaço para cada um fazer a sua pergunta, que tiver ao nosso alcance, nós responderemos com o maior prazer. E aquelas que a gente não der tempo da gente, a gente poderá encaminhar vocês para as instituições corretas, né? Para o marketing de produto, né? Passa para o Eugênio aqui para conduzir os trabalhos. Bom dia a todos, com o nome do superintendente do IBGE na Paraíba, do Catavessa, município de Piauí, que eu enviei para realizar o trabalho do censo, porque sem vocês a gente não conseguiria realizar o trabalho que o IBGE se prontificou em fazer, que era o censo demográfico. Então, vocês sabem que a nossa instituição hoje, o IBGE, é uma instituição que tem uma credibilidade grande, né, no país, e essa credibilidade do IBGE se perdeu para o mundo afora aí, devido aos trabalhos que o IBGE realiza. Então, o censo é um trabalho de extrema importância, não só para o IBGE, nem só para o país, também para o município de vocês. Através do censo é que vocês vão trabalhar políticas públicas, né, para poder desenvolver o município de vocês. E no decorrer da nossa apresentação aí, vocês vão anotando o que vocês quiserem perguntar e que depois a gente abre um espaço para qualquer um fazer pergunta e o que tiver a nossa altura a gente vai responder. Mas, de iniciar a apresentação, eu vou passar um videozinho para vocês entenderem a importância do censo. Você já parou para pensar quantas mudanças acontecem em pouco mais de uma década? Uma coisa é certa, o mundo vem se transformando de forma cada vez mais rápida. A população mundial, por exemplo, era de 7 bilhões de habitantes em 2011 e deve chegar a 8 bilhões em 2024, só 13 anos depois. Novas tecnologias surgiram. Também ocorreram mudanças demográficas, migrações, deslocamentos de população. Considerando esse cenário, você poderia perguntar: que desafios essas alterações representam? Como é o retrato atual do povo brasileiro? Quantos somos? Onde estamos? Como vivemos? Que mudanças aconteceram nas cidades? Essas e outras respostas só serão possíveis a partir do Censo 2022. O censo é a única pesquisa que chega a todos os domicílios brasileiros. Pode ser respondido pela internet ou por telefone, ou com os já tradicionais licenciadores do IBGE, que vão à sua porta em cada cidade para contar e conhecer nosso povo, percorrendo todo o território nacional. Os resultados vão mostrar um retrato atualizado e preciso da população de cada pedacinho do Brasil, do menor ao maior município, de áreas rurais e urbanas, incluindo os grupos populacionais específicos, como povos indígenas e comunidades quilombolas. E o mais importante, as informações do censo são estratégicas para o planejamento das ações em todos os níveis de governo e para a representação política. Elas serão a base de decisões sobre serviços de saúde, educação, emprego, condições de moradia e diversos outros assuntos. Esses resultados são igualmente indispensáveis para a iniciativa privada,
Empresas e empreendedores podem usá-los para conhecer melhor o seu mercado e o perfil dos seus consumidores. O censo também é fonte importante para estudantes de diversos níveis, pesquisadores, acadêmicos e para o conhecimento da realidade brasileira. Afinal, conhecer o presente é essencial para o futuro do Brasil. Censo 2022. Um país que se conhece só tem a ganhar. Então, pessoal, vocês viram aí que o censo é de extrema importância. Talvez vocês não saibam a realidade hoje do município de vocês. Então, só através do censo é que vocês vão ter esse conhecimento. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre o censo, nós vamos dar os dados para vocês, mas vamos falar um pouquinho do que é o IBGE e do que é o Censo Demográfico do Brasil. Então, o IBGE hoje é a entidade responsável pela produção estatística e geográfica do país. Né? É um instituto que, devido às suas informações, ele é o responsável para passar para o município, para que o município possa fazer as políticas públicas baseadas nos dados do IBGE. É uma instituição que tem 86 anos de existência, né? Que é o único órgão do país hoje que a gente pode dizer que nasceu IBGE e é IBGE até hoje, né? E tem uma missão grande hoje, que é identificar e mapear e analisar o território nacional, realizar a contagem da população, informar como a população vive e também apresentar a evolução da economia a partir das suas estatísticas de trabalho e de produção. Então você vê quase todos os dias, a gente, o IBGE entra na residência da gente, depositando informação para nós. Segundo o IBGE, o desemprego está tanto. Segundo o IBGE, acho que você já está realizado. Entrar o IBGE na casa de vocês sem pedir licença. Né? Então, essas informações, elas têm um caráter muito relevante e, com certeza, são confiáveis, porque são realizados pelo IBGE. E para todos nós, né, todos os dias, nós somos envolvidos em situações que nos exigem tomar algumas decisões. E para o IBGE não foi diferente para a gente poder realizar o censo. Ele teve que se adaptar a vários momentos de decisões. E essas ações que a gente pratica na nossa vida também refletem nas empresas que a gente trabalha. Elas têm consequências boas ou más e têm resultados positivos ou negativos. Além disso, né, todas as ações fazem parte do cotidiano da nossa vida. E ela envolve em reflexões, principalmente quando a gente vai lidar com pessoas. E o IBGE não foi diferente, porque ele usou temas sensíveis ao censo. E as pessoas não estavam preparadas para receber o servidor do IBGE. Então, o servidor do IBGE foi recebido em alguns lugares, com um revólver, um cachorro, né, com maltrato, levou lapada das pessoas. Teve gente que bateu até no recenseador. E aí, o recenseador voltava para a nossa posição, ao nosso posto, e dizia que não queria mais trabalhar porque tinha sido agredido. Muitas queixas nós prestamos nas delegacias em função da agressão ao servidor. E como agente público, né, a gente tinha que tomar ações gerenciais para relacionar com o trabalho que a gente ia realizar. E o IBGE sempre foi uma organização que primou pela ética, a integridade do povo e a transparência.
Por isso mesmo, depois que a gente realizar esse trabalho, a gente está chamando vocês para vocês darem o aval do trabalho que o IBGE realizou. E o IBGE tem uma missão, que é retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania. Então, vocês vejam que essa frase aqui, conhecimento da sua realidade, é de extrema importância, porque nós vamos em todos os domicílios coletar informações. Se as pessoas não prestarem as informações corretas para o IBGE vai devolver para vocês a informação que a população passou. Talvez não seja a real situação que vocês desejam que esteja, mas, infelizmente, foi o que a população nos passou. E aí a gente vai ter que devolver para vocês. A gente se preocupa muito nessa quebra de integridade. Por quê? Prejudica todo o trabalho das informações coletadas na operação censitária. Porque os municípios, a partir dos dados que o IBGE vai fornecer, é que vão poder gerenciar suas políticas públicas e vão ter que viver durante no mínimo 8 anos com essa realidade. Então, se a população nos fornece a real situação de cada um, a gente vai devolver para vocês a real situação do município de Pirapó. Por isso mesmo, mais uma vez, o IBGE chama a prefeitura e a sociedade para participar dessa reunião. Porque em 2019, todos nós viemos aqui ao município de Pirapó convocar o município de Pirapó para constituir uma equipe para ajudar o IBGE nesse trabalho do censo, porque o IBGE sozinho não podia fazer esse trabalho. E qual era a intenção dessa comissão que foi criada aqui? Era reunir esforços de todos os interessados no resultado das atividades censitárias, de modo que os problemas que fossem surgindo durante o decorrer da coleta fossem sanados no decorrer da coleta. E depois não gerar questionamento no resultado. Porque o que está acontecendo hoje? Nós estamos lá na sede da Superintendência da Paraíba hoje, recebendo inúmeras contestações de gestores com relação ao resultado do censo. Por quê? Os municípios, eles não deram assistência, não se preocuparam com o censo e só foram se preocupar com o censo depois que o IBGE mandou para o Tribunal de Contas uma prévia, aí foram dando os acudos no país todo. Hoje a gente está aí prestes na próxima semana, né? Vai ter uma marcha dos prefeitos e vários prefeitos já disseram, olha, o tema da nossa marcha é o censo do IBGE. Mas infelizmente não é o censo do IBGE, é a falta de apoio dos municípios com relação ao censo do IBGE. E aí, essas comissões, elas tinham algumas atribuições, que era acompanhar a etapa do censo com vista à garantia total cobertura do território e a qualidade dos dados coletados. Então, vocês veem o seguinte, com vistas à garantia total cobertura do território. Por quê? Vocês viram lá no vídeo que o IBGE ia a todos os domicílios. Mas ontem mesmo a gente estava numa reunião e o presidente da Câmara nos falou, eu não fui recenseado. E aí a gente disse, não foi, disse, vou pegar o seu nome, seu idade, e a gente vai ver. Mas na mesma hora a esposa dele disse, não, a gente passou lá. Eu estava no município de Pipimu, o presidente da Câmara me disse, olha, eu não fui recenseado. E na hora a gente viu lá e ele tinha sido recenseado. Pela filha dele tinha respondido. Então, existe uma falta de comunicação dentro da própria domicílio da gente com relação a isso aí. E aí, pessoal, muita gente, a gente aqui na cidade deve ter dito, ó, o IBGE está fazendo licença, mas não passou lá em casa. Mas às vezes faltou uma informação. Certo? E também, essa falta de cobertura do território, ela pode caracterizar também uma deficiência na qualidade da coleta. A outra coisa era reconhecer a equipe que trabalhava no censo do IBGE.
estavam num período altamente delicado, que era o período eleitoral, aonde institutos de pesquisa estavam circulando aí na cidade. Outras pessoas, com o intuito de fazer o mal, né, se vestindo mais ou menos parecido com o recenseador do IBGE, e chegava nas casas e queria entrar para fazer a maldade e dizia que era do IBGE. Então era importante que essa equipe que foi designada para o município de vocês, ela fosse conhecida. Além disso, ajudar no censo do IBGE sobre a divulgação. Porque o IBGE disse que nós vamos realizar o censo a partir do dia 1º de agosto ao dia 30 de outubro. Então a gente teve uma notícia de que um gestor saiu daqui da Paraíba, foi para Brasília, em dezembro, e disse que não sabia que o IBGE estava realizando licença. Então, por isso mesmo que no dia 1º de agosto, o IBGE foi para a televisão, para a rádio, para os rádios locais, tudo mais, e a população toda, a gente pediu que fizesse uma divulgação com relação ao censo 2022. Mas antes da gente realizar a coleta de dados no município, o IBGE realizou uma pesquisa chamada Pesquisa Urbanística de Entorno do Município. E qual era a finalidade dessa pesquisa? Era informar o panorama da infraestrutura urbana de todo o país e, consequentemente, de todos os municípios. E o que é que a gente pesquisava? Temas como acessibilidade, circulação, equipamentos públicos e meio ambiente. Essa pesquisa ela vai gerar também subsídios para as políticas públicas e para a iniciativa privada. E essa pesquisa nós vamos divulgar agora, a partir de abril, para todos os municípios. E como foi feita essa pesquisa? Ela foi feita a partir do dia 20 de junho a 12 de julho. E como ela foi aplicada? Em observação direta. Nós tínhamos os agentes censitários municipais e os agentes censitários supervisores. E eles foram em todas as ruas aqui do município de Piancó. E eles observaram o que é que tinha na rua. Certo? E ao modo que eles foram observando, eles foram anotando no questionário para a gente. E aí eles observaram como eram as vias nas ruas, se elas eram calçadas, asfaltadas, se elas não tinham calçamento, se elas tinham ciclovia, se elas tinham iluminação pública, se elas tinham calçadas, se elas tinham arborização. Essas calçadas, elas foram observadas até se elas eram calçadas mesmo ou se tinham obstáculos nessas calçadas, para as pessoas poderem circular. Então eles foram em todas as ruas e visitaram e anotaram. Além disso, identificaram se as ruas tinham identificação, se tinham nome de ruas ou não. Por quê? Isso aí, pessoal, no futuro vai ser de extrema importância, porque tanto o IBGE como a empresa de correio oficial de justiça, ele precisa dessa identificação de rua para poder fazer seus mandatos. Porque existem vários municípios, ruas sem denominação, várias ruas sem denominação. E aí ele chegou lá, recebeu um mandato, rua sem denominação. Como é que ele vai chegar naquele local? Né? Também, nessa pesquisa, nós procuramos saber se as ruas tinham bueira ou boca de lobo. E também rampa para cadeirante. Por quê? Rampa para cadeirante hoje é uma política pública obrigatória nos municípios. Para que eles, por isso mesmo, essa identificação das calçadas com obstáculo é com relação a essa rampa de cadeirante. Porque o cadeirante sobe na calçada e vai ter que ir andando pelaquela calçada. E se tiver um obstáculo, ele não tem como passar. Né? A gente vê muitas calçadas aí que tem aqueles batentes que o camarada, né? Às vezes tem que sair para a rua porque ele passa por ali. Então, isso aí vai ser um resultado que nós vamos mostrar para vocês a partir do ano de 2010. A gente fez essa pesquisa e agora nós vamos mostrar nesses 12 anos o que é que foi que aconteceu, o que mudou nos municípios.
quais foram as políticas públicas implementadas para alteração com relação a essa infraestrutura dos municípios. Né? Então, muitas coisas você vai ver aí, que algumas coisas mudaram, outras continuam. Né? Também, para a gente realizar o censo, o IBGE tem que aplicar uma metodologia. E essa metodologia ela não é aplicada pelo IBGE, são por vários países. Então, a gente também faz parte desse rol de países que utilizam essa mesma metodologia. E o principal fator foi treinar o recenseador muito bem para que ele pudesse chegar nas casas e coletar essas informações. Então, eles se submeteram a um treinamento de excelência, né? O qual foi dedicado à realização de todas as atividades propostas, procurando rever e exercitar os conteúdos e os procedimentos. Para isso, né, uma boa coleta só tem valor se tiver um bom desempenho do recenseador. Além disso, nós pegamos, vocês sabem, que o nosso Brasil é um país com estruturas continentais. E aí a gente pegou a Paraíba, dividimos em vários pedaços. Mas chegamos aqui em Piancó e também dividimos Piancó em vários pedacinhos, que a gente chama de setor censitário. E a cada setor censitário nós entregamos ao recenseador para realizar o trabalho. E aí vem uma peça fundamental, que é o conceito do que é morador. Esse conceito não foi estabelecido pelo IBGE, como eu disse a vocês. Esse conceito são vários países que adotam. Então, o que é morador? Porque quando a gente chega num município, a primeira coisa que os gestores confundem é morador com eleitor. Só um exemplo. Aqui em Piancó você tem vários eleitores. Mas tem eleitor que não mora aqui em Piancó. Ele só vem na época da eleição, ele vota e vai se embora. Entendeu? E o morador não. O morador é a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência. E para a gente identificar quem é o morador, o IBGE estabeleceu uma data de referência. E a data de referência é a meia-noite no dia 31 de julho para 1º de agosto de 2022. Por exemplo, vamos dizer que aqui a gente fosse o município de Piancó e foi batido uma foto. Todas aquelas pessoas que estão na foto, elas seriam objeto de pesquisa para o censo. Mesmo que algum daqueles que estão na foto venha a falecer depois. Tá? Mas aí vocês podem chegar para mim e dizer, Eugênio, eu tenho um filho que estuda em Campina Grande, tenho um filho que estuda em João Pessoa, e ele só vem no período de férias. Ele foi recenseado em Piancó? Foi. Por quê? Porque, embora ausente na data de referência, ele tem o domicílio habitual de residência, desde que a ausência dele seja inferior a 12 meses. E aí veja o seguinte, 12 meses? 12 meses. Agora, se um dos filhos de vocês trabalha em João Pessoa, ele perde a condição de morador. Por quê? Porque ele só vem quando está as férias do trabalho dele. Ele não vem no período de férias da sala. Agora, se ele só é estudante, ele é comprado aqui. Aí veja o seguinte, vocês podem dizer, nós temos aqui em Piancó um pessoal que sai para fazer um trabalho de colheita em outros estados. Eles vão e voltam. Eles têm um período de ida e de volta. Essa colheita sazonal, esse trabalho sazonal. Eles serão contados aqui também. Agora tem locais, né, tem pessoas que levam a família toda. Quando ele leva a família toda, aquela casa dele fica desocupada. Aí ele não será contado aqui, porque a gente não vai ter essa informação. Né? Além disso, né, nós temos também aqueles presos que estão sem sentença definitiva. Por exemplo, ele está preso há 5 meses. Então ele é contado na residência dele. Se ele tiver mais de 12 meses preso, mesmo sem sentença, ele é contado no presente. Ele não é contado na residência. Agora, se ele já tem sentença definitiva, ele é contado diretamente no presente.
Outro exemplo para vocês é aquelas pessoas que saem em busca de trabalho para São Paulo. Eles saem em busca de trabalho sem data de retorno. Esses serão contados moradores lá em São Paulo e não aqui. Tá? Além disso, né, o IBGE foi em todas as unidades domiciliares aqui do município de vocês. Também em todos os estabelecimentos eles foram cadastrados. E também, simultaneamente, aqueles que são unidades domiciliares do estabelecimento. O que é isso? Às vezes o camarada abriu um mercadinho na frente da casa e ele mora atrás. Então, quando o IBGE chegou lá, identificou que simultâneo funciona. Funciona um estabelecimento e também uma unidade domiciliar atrás. E aí, agora eu vou apresentar para vocês o resultado do censo no município de vocês. Por isso mesmo, mais uma vez, o IBGE chama vocês para essa reunião com o intuito de apresentar os dados apurados de pessoas e domicílios. E além disso, né? E se também tiver alguma dúvida com o limite do município, a gente abre um espaço daqui a pouco para vocês questionarem isso. Né? Tá? Então, no ano de 2010, o município de Piancó estava com 5.376 domicílios. Desses 5.376, 4.625 estavam ocupados. Agora, no ano de 2022, nós recenseamos 7.205 domicílios. Desses 7.200, 5.639 estavam ocupados. E desses 5.605 foram responderam questionário para o IBGE. Aqui também nós temos 32 domicílios que estão entre morador ausente, recusa, agendado e encaminhado sem entrevista. O que é morador ausente? Morador ausente é aquele que o IBGE foi várias vezes na casa, em horários alternados, foi pela manhã, não encontrou, foi à tarde, não encontrou, foi à noite, não encontrou, foi final de semana e não encontrou. Chegou o prazo para a gente fechar o setor e a gente não encontrava esse morador. Então ele é considerado um morador ausente. Recusa são aquelas pessoas que o IBGE foi lá naquela residência. A pessoa estava em casa, abriu a porta e disse que não ia responder o censo do IBGE. Agendado são aquelas pessoas que vocês viram lá no vídeo que podia agendar pelo telefone. Então, agendou, mas não respondeu. Internet, você podia responder pela internet. O associador chegou lá, ela disse, não, eu vou responder pela internet, faça aí o ETIC. O associador fez o ETIC. A partir daí, ele perde o vínculo com essa pessoa e o Rio de Janeiro liga direto para essa pessoa. Você está com alguma dúvida com relação ao preenchimento do questionário? Falta tanto dia, e a pessoa tem 7 dias para responder. Você não respondeu o questionário ainda. Terminou esse período e ela não respondeu. Então vocês têm 38 domicílios aí que não responderam o questionário IBGE. Domicílios improvisados são aqueles que foram construídos com outra finalidade. Por exemplo, o cara construiu um estabelecimento para funcionar um mercadinho. E depois ele foi morar lá dentro. De dia é um mercadinho e à noite ele fecha e bota uma caninha e vai dormir lá nesse local. A outra coisa, nós encontramos aqui no município de vocês 994 domicílios vagos. O que é um domicílio vago? É aquele que não tem nenhum morador. Essa quantidade de domicílio pode ser na zona rural e na zona urbana. Tá? Entendeu? Então, isso aí, pessoal, vocês acham que aqui no município é grande. 990 também é grande. Mas tem município que já deu 1.600 domicílios fechados.
Uso ocasional, 572. O que é uso ocasional? É aquela pessoa que tem dois domicílios. Ele tem um domicílio aqui na cidade e no final de semana ele vai para o sítio dele. Então essa casa ele usa ocasional. Não é a casa definitiva dele. Coletivos com morador. Aqui é hospital, pousada. E tem dois domicílios, dois coletivos com morador aqui. E coletivo sem morador, 4. E agora vamos falar sobre a população, né? No ano de 2010, o município de Piancó tinha 15.465 moradores. E agora foi para 16.435. Cresceu, graças a Deus, né? Outros municípios perderam. Teve perdido até FPM. Perderam até FPM. O município de Piancó está aí tranquilo. Mas poderia ter crescido mais Piancó, né? Porque, veja o seguinte, em 2010, a média de moradores por domicílio era de 3,34. E agora caiu para 2,91. Né? Mas na área urbana era 3,30. Caiu para 2,34. Na zona rural era 3,45. E agora caiu para 3,05. Em dezembro de 2022, no dia 25, a gente tinha que mandar para o Tribunal de Contas uma prévia da contagem da população. E o município de vocês estava com 16.471, quando o IBGE divulgou. Certo? Aí você pode dizer, Eugênio, aqui está 16.471. E aqui está 16.435. Caiu? Não. Porque é o seguinte, quando o IBGE for divulgar a qualidade de vocês estão vendo aqui 2,91. Né? Essas 32 residências daqui, elas vão ser multiplicadas por 2,91. Certo? Então, com certeza, aqui vai aumentar. Então o resultado pode até passar, mas a 500 e pouco, né? Certo? Então por isso. Moradores caiu da zona rural e também da zona urbana. Caiu. A média, né? Sempre transfere para a zona rural. Nem sempre. Às vezes sai do município. Mas aí é a média, né? Aqui é a média. A média. Não é a média de moradores. Quantos moradores tem na zona urbana? Não. É a média de moradores Por domicílio. Certo? Então, veja o seguinte, ó. Por isso mesmo que o IBGE diz que o censo constitui um retrato, né, da extensão da população e de suas características socioeconômicas. Por quê? A partir da hora de abril, vocês vão saber como é que está a situação do município de vocês, com relação à renda, à migração, à fecundidade, à nupcialidade, tudo isso vocês vão ter informação a partir da hora de abril. Certo? Para isso, né, a gente tem que trabalhar dentro dos limites municipais. E os limites municipais, vocês sabem muito bem que existe hoje a IPAE, o convênio, a IPAE, a Assembleia Legislativa e o IBGE, eles fizeram um estudo e através desse estudo resultou numa lei que é a 11.259, de 29 de dezembro de 2018, que é essa lei aqui. Essa lei, ela não alterou nenhum limite dos municípios. Ela apenas modernizou e consolidou. Por quê? Antigamente, pessoal, você chegava assim, ó, a Casa Cor-de-Rosa de Seu Antônio, o pé de Macambira na fazenda do seu fulano de tal. Era o limite dos municípios. E aí o recenseado quando chegava, procurava a Casa Cor-de-Rosa do Seu Antônio e não encontrava. Aí aquelas pessoas ali da região, né, daquela localidade, diziam, não, essa localidade toda aqui é de Piancó.
E aí o recenseador ia fazendo a coleta de dados e às vezes ele estava entrando numa área que não era pertencente daquele povo. Então, em razão disso, né, hoje, essa lei, todos os municípios do estado da Paraíba estão georreferenciados. Né? Então, essa lei ela se baseou numa lei que existia nos municípios de 1949, que era a Lei 318. Caso vocês tenham alguma dúvida com relação ao município de vocês, ao limites, né, o órgão para resolver esse problema é a Empaé. Não é o IBGE, certo? É a Empaé. Então, lá tem dois técnicos do IBGE, que é o superintendente e o engenheiro cartográfico, que faz parte da equipe que está fazendo essa análise. É o convênio, né? É o convênio, certo? A Empaé local ou está? Não, lá, aqui, ó. A gente vai explicar isso no final, a gente já. Isso, no final a gente. A parte disso aí a gente já. Certo? Então, o que é que acontece? A partir disso aí, eles já atenderam vários prefeitos e já tiraram várias dúvidas. Né? Caso não seja resolvido lá, será mandada uma equipe para a região onde está o conflito e será feita uma análise. Depois eles emitem um relatório e encaminham para a Assembleia Legislativa. Adiantando aqui para vocês, né? Hoje, aqui no município de Piancó, está a equipe da Empaé, né? Junto com o técnico do IBGE, fazendo a análise no município de vocês, pela uma reivindicação que o Piancó já fez. Certo? Inclusive, eu até avisei a eles que a gente ia ter essa reunião hoje com vocês aqui, mas eles me passaram dizendo que tinha muita atribuição para fazer lá e que não dava tempo para vir aqui fazer a apresentação a vocês. Tá? Então, dizer para vocês que o órgão para ajuste de limite não é o IBGE. Porque muitos prefeitos acusam que o IBGE mudou o limite dos municípios. Nós não alteramos o limite do município. Até nem podemos. A gente tem que trabalhar em cima da legislação. Então, o órgão responsável são os órgãos de terra daqui do Estado. Que no caso aqui é a Empaé. O que a gente faz é o seguinte, às vezes os municípios, eles não têm além do perímetro urbano, nem a zona rural. E aí a gente já limita uma área para fazer o nosso trabalho. Mas esse valor não é legal, né? Não tem valor legal, nem tampouco fiscal. É só para o nosso trabalho. Né? Além disso, pessoal, a gente poder chegar aqui para vocês e apresentar esses dados, né, com a tranquilidade de estar levando lapada, né, a gente teve que manter um controle de qualidade. E esse controle de qualidade ele foi muito rígido para o censo demográfico de 2022. Por isso mesmo, a gente lá na superintendência emitia constantemente relatórios para as áreas, por meio dos nossos indicadores gerenciais lá, né, questionando o trabalho que a assessora fazia. Então, a gente está trazendo aqui o município de Piancó, né, essas coisinhas amarelas aqui são as coordenadas que foram capturadas pelo assessorador no trabalho que ele realizou no censo. Né? E todo o trabalho que o assessorador fazia, todo o domicílio que ele foi, ele tinha que capturar uma coordenada. Então, ao final, agora também, quando ele tiver finalizar todo o trabalho do censo, ele vai devolver para os municípios e já o referenciamento de todo o município, com todos os domicílios, com cartas coordenadas, né? Inclusive a área rural também. Tá? Olha como é habitadinho, né, Antônio? E são coordenadas que o recenseador, por exemplo, de Curelas, tirou. Depois de terminar, vou fazer uma fala, se for possível, até usar esse mapa aqui. A apresentação que vocês estão fazendo. Pronto. Isso. Porque aí o limite era pelas aulas. Pronto, Depois a gente vai abrir. Nós estamos trazendo também para vocês, né,
Aqui, essa bolinha vermelha aí é da ANEEL. São os medidores de energia que existem nas casas. Certo? Esse vermelhinho aí. Então a gente fez um comparativo. O amarelo com o vermelho. E aí vocês veem que botamos os vermelhos em cima dos amarelos. E depois nós botamos os amarelos em cima dos vermelhos. E aí, consequentemente, praticamente os vermelhos desapareceram. Né? Além disso, a gente está trazendo para vocês a imagem de satélite e a imagem da área urbana de Antônio. Aonde esses pontinhos amarelos aqui, ó, são as coordenadas de todos os municípios aqui da área urbana. Né? Além disso, pessoal, a gente tem uma meta lá, a gente poder ter certeza que o recenseador fez um bom trabalho. A gente estabeleceu algumas metas para poder liberar o setor para pagamento. E aí, nossas coordenações lá em João Pessoa ficavam monitorando constantemente o trabalho do recenseador e a nossa coordenação técnica emitindo um relatório para os coordenadores diários. E lá na coordenação de base, nós montamos uma equipe com 13 servidores, um consultor e mais um analista, para que fiscalizasse constantemente o trabalho do recenseador em tempo real. E três coisas que a gente não admitia, em hipótese nenhuma, que o recenseador cometesse: omissão, majoração e invasão. A omissão era se ele deixou no setor dele algum domicílio sem ser recenseado, a gente estava vendo lá. E aí a gente dizia para ele lá: você deixou um domicílio em tal local, vai lá ver. Lá às vezes ele dizia: Titi, isso não é um domicílio, é uma casinha que o agricultor fez para ele se deitar no espaço do almoço. Mas a gente queria a foto para saber se ele tinha feito. Majoração, você sabe que era o aumento, porque nós temos uma estimativa, e se tivesse muito alto, a gente também ia ver. E a invasão era o quê? Mesmo com o sistema dizendo para ele: olha, você está fora da sua área de trabalho, eles às vezes invadiam para ganhar mais um dinheirinho, né? Porque eles ganhavam com unidades visitadas. Então, nós estabelecemos que para a gente poder enviar o setor para pagamento, a gente fiscalizava 9 erros. Se desses 9 erros tivessem todos organizados, a gente liberava o setor para pagamento. Além disso, tinha o ACM e o ACS aqui no município, fiscalizando também o trabalho do recenseador. Né? Então ele disse: o recenseador foi na sua residência, aplicou o questionário lá, depois de sair ele não abria mais esse questionário. E o supervisor poderia receber uma comunicação que ele fosse fazer uma supervisão na sua residência. E aí ele ia para fazer um pagamento. E nós temos também outra pesquisa que está sendo realizada em simultâneo ao censo, que é a pesquisa PBE, que é a pós-enumeração. Ela também estava fiscalizando o trabalho que a gente estava fazendo no censo. E ela agora está fazendo a consolidação. Né? Então, depois de tudo isso aí, além disso, né, a gente trabalhava com várias imagens de satélite lá dentro e estava constantemente vendo o que o recenseador fazia. O recenseador, na hora que ele pegava o equipamento e ligava, a gente já estava rastreando o trabalho dele. É tanto que vocês fizeram o rastreamento do recenseador na zona rural, vocês vão ter também isso aí, pelas vias que eles, como é que eles chegavam naquelas residências. Certo? Aí depois de tudo isso aí, pessoal, a gente enviou os dados para o Tribunal do Campo para poder eles fazerem os cálculos dos coeficientes dos municípios de FPM. Graças ao ministro Lewandowski, né, os municípios que perderam a FPM vão se manter até o final do ano de 2023 com a FPM ganhando.
Mas tem município aí que perdeu até vereador, né? Porque caiu de produção e caiu de população e perdeu vereador. Certo? Então, eram essas informações que a gente tem que trazer para vocês e abre aí para vocês fazerem qualquer pergunta que vocês quiserem. Só mais para terminar, né? Para depois a gente fazer o debate, quero trazer um percentual de pessoas no município de Piancó com mais de 69 anos. No ano de 2000, era 3,28. No ano de 2007, era 5,45. No ano de 2010, era 6,47. E agora aumentou para 8,48. Então, houve um aumento de 2,01%. Né? Então, o que diz isso? Que a população do município de Piancó está mais velha. As pessoas estão vivendo mais. Vai cuidar. Então, isso é qualidade de vida. Né? São políticas que, no futuro, o município vai ter que se adaptar, né? A fazer essas pessoas. Por outro lado, o percentual de pessoas menores de 3 anos, no ano de 2000, era de 4,95. 2007 era de 4,26. 2010 era de 4,15. E agora caiu para 3,29. Então é sinal que está nascendo do mesmo jeito. Está na cara fazendo ninho. Mas isso é uma realidade, né? Tem pessoas que vocês podem dizer assim, Eugênio, aquele resultado que você deu ali de domicílio, né? Tão grande porque a diferença, porque às vezes é o seguinte, a pessoa morava em casa com os pais, casou com uma menina daqui mesmo, foi morar num domicílio, mas não teve filho. Então a população não aumentou, eles apenas aumentaram o número de domicílios. Né? Então outras pessoas saem de casa, em vez de ter um filho, vão criar um cachorro. Né? Isso é uma realidade que está acontecendo. Vocês saem daqui hoje, vão para o shopping em Campina Grande, shopping em João Pessoa, antigamente não podia entrar animal. E agora os animais estão circulando dentro do shopping para todo canto. Outro dia tem uma loja lá no shopping Manaíra, que é o Mundo Pet. Tinha um cachorro gigante lá, circulando por dentro do Manaíra Shopping. Entendeu? Então isso é uma realidade. As pessoas chamam o cachorrinho, o gato, meu filho. Eu tenho um exemplo lá no prédio onde eu moro. Tem duas mocinhas lá que moram, não querem filho, cada uma tem um cachorro. E eu acho que tem mais carinho do que um filho. Eu queria, se fosse possível, você tirar uma dúvida. Por exemplo, dentro do mapeamento de vocês têm como explicar assim, o limite entre Piancó, Igaraci, Itaporanga, e pega esse lado aqui, desse lado aqui, pega Corecas, vocês têm como explicar até onde vai o limite? Baseado na lei que eu disse ao senhor, né? Isso aqui, a lei. Eu nem quero falar aí que já esteve lá, acompanhando lá. Cada ponto desse aí que divide essa linha, isso tem uma referência de satélite agora. Isso. Não é mais a casa de Silvão, que era igual, nem o pé de Joá de Manaus, não. É uma referência de satélite que demarca agora o limite. Eu vou Tá vendo fechar aquele aqui, buraco botar o mapa Aí mesmo. está mais ou Viu? menos, Antônio. Vou botar o mapa Aí mesmo. está mais ou menos esclarecendo. Agora, seria o quê? Um mapa que tivesse discriminando a região. Vai ter, agora vai ser longitude, não sei o que, latitude, não sei o que, que a gente não vai entender. Vai ter coordenada. Coordenada fica lá. A longitude tal. Não vai ter mais, tudo é coordenada agora. Não é a casa de Mané, nem o pé de Não, pau, a tem casa mais. de assim. Isso. Essa propriedade mesmo no caso é isso. Não precisa mais de cerca, não. O que tinha muito isso antigamente, por exemplo, estava dizendo que a propriedade de 300 hectares. Depois do georreferenciamento, perdeu 50 hectares por quê? Era no imaginário dele, que media braça, que não existe mais. Mas é referência de
satélite que mede. Tudo anda no GPS agora. Nosso colega Batista faz até esse trabalho hoje. Daí Batista, Vai no cartório, não, mas no cartório está 365, mas não tem, está 365. Porque a tecnologia veio, né, para ficar. e não tem uma que bata mais, viu? Com esse futuro. A minha diminuiu 28 hectares. E a do vizinho para 500 hectares, só deu 270. Diminuiu 250 hectares. Aqui é o mapa do município. O tamanho é o mesmo, só para medir. As coordenadas são essas barrinhas aqui. Essas barrinhas amarelas aí. Essas amarelas. Esses preguinhos amarelos. Certo? Então, o que sair aí dessa linha vermelha não é pelo formário. Mesmo que o município administre essas pessoas. Certo? Por exemplo, está sendo analisada agora essa região aqui. Ó. Certo? Está sendo analisada lá pela Empaé. É o Ginipapo. Essa região aí. E pega o Porcinho. E vai amarelo, amarelo, Certo? Por quê? Os técnicos estão tudo nessa área. Se a Empaé, junto com o técnico do IBGE, constatar que vai ter, que pertence a Piancó, essa população que foi recenseada para Coremas, ela será totalmente migrada. Os que estavam com o pontinho aqui, se é mais ou menos por aqui assim, né? Dá para ver uma